Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. E eu quero que vocês sejam abençoados com o testemunho da Patrícia. A Patrícia hoje é uma empresária bem-sucedida, bem casada, etc., mas nem sempre foi assim. A Patrícia viveu um pedacinho do inferno aqui na Terra. Um pedacinho do inferno. Mas o que ela fez para mudar, reverter essa situação? O que ela fez? O que ela pagou? Quem foi que ajudou? Quem foi que deu a mão para ela para que mudasse essa situação? Você vai ver que é o Espírito Santo. Você vai ver a ação do Espírito Santo na vida de alguém que não tinha mais jeito. Era um caso perdido, mas que mudou a história dela, como ele, o Espírito de Deus, quer mudar a sua história. Veja o testemunho, preste atenção, aumente o volume do seu receptor para que você não perca nenhuma só de suas palavras. Vamos assisti-lo. Meu nome é Patrícia Nossig, eu sou cabeleireira visagista. E antes de eu conhecer a fé, antes de eu chegar na igreja, eu tinha vários problemas no meu casamento, eu tinha vários problemas na minha vida pessoal. A minha vida profissional não ia para frente, tudo que eu fazia não dava certo. Eu tinha problema com bebida, eu tinha problema com pornografia, eu não conseguia ficar dentro de casa. Quando eu ficava dentro de casa, principalmente no meu quarto, parecia que o quarto se comprimia e eu tinha que sair dali porque eu não conseguia respirar. E principalmente quando ia chegando o final de ano, eu ia criando uma expectativa muito grande, né? Como eu acredito que todo mundo cria, né? Porque quando vai chegando o final de ano, a gente vai pensando assim, poxa, o ano que vem vai ser diferente, né? Então, eu tinha as minhas crenças, eu ia lá na praia, pulava as ondinhas, jogava, sei lá, rosa lá, champanhe, fazia essas coisas que as pessoas fazem. E eu via que cada vez piorava mais. E eu não tinha ideia que era por conta dessas coisas que a minha vida ia piorando. O meu casamento estava quase cada vez pior. Um pouco antes de eu chegar na Igreja Universal, eu tentei matar o meu marido com um facão de churrasco. Então, assim, a gente cada vez estava pior. E eu buscava em tudo quanto era lugar, em tudo quanto era porta. Mas só que eram nas portas erradas. Então falavam para mim assim, olha, Patrícia, vai ali, ó, que se você pagar ali para aquela cartomante, ela vai descobrir o seu futuro, ela vai falar o que você tem que fazer. Eu queria as coisas fáceis. Tudo isso que aconteceu e que foi me afundando cada vez mais, foi deixando eu cada vez mais no fundo do poço. E ali foi quando a minha mãe voltou a falar de Jesus para mim. Ela falou, olha filha, vai lá e vamos fazer assim, ó. Vai, se não acontecer nada, você não precisa voltar nunca mais. E eu falei, olha mãe, eu vou dar uma chance para você. Uma chance para ela. A única que precisava de chance era eu.
Eu falei, tá bom, eu vou dar uma chance para você e eu vou dar uma chance para esse seu Jesus. Como se fosse ele que precisasse de alguma chance. A única que precisava de chance era eu, porque eu coitada de mim. Eu estava ali sem ter nada, sem ter visão nenhuma, Ninguém ia dar uma chance para mim. O único que poderia me dar uma chance era ele. E eu fui. Eu lembro que era uma quarta-feira, eu entrei na Igreja Universal e mesmo com todos os problemas que eu tinha, mesmo com tudo, com toda a vergonha, sabe? Com toda a vergonha da minha vida, com todas as coisas que eu já tinha feito, ninguém me julgou. Ninguém da Igreja Universal olhou para mim e me apontou ou disse, nossa, que pecadora, ou qualquer coisa assim, não. Eu sentei na primeira poltrona e eu sempre falava que os bons alunos sentam na frente. E eu sentei lá na primeira poltrona e o homem de Deus falava assim, fala com Deus o que você sente, o que tiver dentro de você, fala do seu jeito. Ainda que você não saiba falar com Deus, fala do seu jeito e fala o que você realmente quer falar. E quando ele falou isso, eu achei muito interessante, porque eu sempre falava com Deus em pensamento. Eu não sabia que eu tinha que abrir minha boca e falar com Deus. Eu não sabia que eu tinha que conversar com Deus falando com Ele. Eu falava, Ele sabe o que eu penso. E realmente está escrito que a gente tem que abrir a boca e falar, né? E aí eu lembro que eu falei assim, Deus, se você é esse Deus que a minha mãe fala que existe aqui nessa igreja e você está aqui dentro, você vai ter que mudar a minha vida. Porque se você não mudar a minha vida hoje, eu vou cair naquele mundo lá fora e eu não vou voltar aqui nunca mais. E eu nunca mais quero ouvir falar do seu nome. E foi essa a oração que eu fiz. E eu lembro que eu saí de lá naquele dia e eu não vi diferença nenhuma. Eu desci para o estacionamento, peguei meu carro e eu fui embora para casa. Só que quando eu cheguei na minha casa, eu tinha muita raiva do meu marido. Eu tinha muito ódio dele. Eu sentia muito ódio dele. Mas quando eu cheguei lá e eu abri a porta da sala, eu senti tanto amor por ele, mas tanto amor, que era um amor que eu nunca senti por ninguém. E aí ele olhou para mim e falou assim, nossa, Paty, o que aconteceu? Você está tão diferente. Aí eu falei para ele, poxa, eu também estou me sentindo muito diferente. Foi ali que Deus mostrou para mim que ele realmente existia dentro da Igreja Universal, na igreja da minha mãe, no lugar onde a minha mãe falava que Deus existia. E ali eu não saí nunca mais, porque eu vi que realmente esse Deus era vivo, esse Deus era verdadeiro, esse Deus poderia mudar a nossa vida, esse Deus poderia fazer um milagre, e esse Deus poderia transformar a minha vida, a minha família, poderia transformar o meu casamento, poderia transformar tudo. Eu comecei a ouvir falar do Espírito Santo. Eu comecei a participar das reuniões, eu comecei a ouvir o homem de Deus falar do Espírito Santo. Eu ouvia falar assim, você tem que ter o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, as lutas vão vir, você vai aguentar por um tempo, por 2 tempos, mas você não vai aguentar muito. E você ter o Espírito Santo com você, a grandeza de Deus dentro de você, imagina, um Deus todo-poderoso, de Deus do universo, que fez o céu e a terra, que fez todo o universo, que fez todos os planetas, que fez tudo isso dentro de você. Nossa, não tem, é uma imensidão, não tem como classificar, né? Eu comecei a ver a importância disso. Aí eu fui buscar e foi no jejum de Daniel. Mas eu sabia que eu ia colocar toda a minha força. E toda a minha força seria eu deixar de muitas coisas. E eu falei, eu vou me abster de tudo, de qualquer coisa, porque eu vou buscar
E eu lembro que no último dia do jejum, e eu fiquei até o final firme, quando o bispo subiu um monte, quando ele começou a fazer a oração. Eu lembro que eu falei dessa forma, eu nunca falei dessa forma com Deus. Eu falei assim: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor coloque o amor que o Senhor tem, que o Senhor teve, que o Senhor teve lá na cruz, quando o Senhor estava sendo preso com aqueles pregos, e o Senhor ainda teve coragem de olhar para aquelas pessoas e ainda sentir amor. É esse amor que eu quero que o Senhor coloque dentro de mim. Esse amor, é esse espírito que eu quero dentro de mim. Porque quando eu sair daqui, eu quero ver as almas e sentir esse amor por elas. É esse amor que eu vou ter a certeza que eu tenho o teu espírito. Eu não quero sentir nada. Eu não quero sentimento. Eu quero a certeza. Porque esse amor vai me dar a certeza que eu tenho o teu espírito. E naquele momento, eu fui tomada daquele amor. Mas não é um amor comum. É um amor sobrenatural. É um amor que é inexplicável, é inigualável. O amor de Jesus é o amor mais sublime que alguém pode sentir. E aquele amor Ele colocou dentro de mim naquele momento. E eu tive a certeza que Ele era o pódio. Ele era o primeiro daquele pódio. E eu nunca mais fiquei sozinha. Eu nunca mais dependi de coisas e pessoas. Aquele ano, sim, foi tudo diferente. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu tive projetos, eu tive um casamento abençoado, eu tive mudança no meu trabalho, eu tive evoluções, inspirações, porque o tempo todo a gente é inspirada por Deus, porque eu não tive mais o Espírito Santo andando ao meu lado. Eu tive o Espírito Santo agora aqui, ó, dentro de mim, me inspirando o tempo todo, me dando sabedoria, me dando discernimento. Eu sempre ouço o Bispo Macedo falando uma coisa que é muito certa, né? Que a gente não pediu para nascer, mas a gente pode escolher onde a gente quer viver a nossa eternidade. E toda vez que eu ouço isso e eu lembro disso, isso é tremendo. Porque realmente eu não pedi para nascer, mas eu posso escolher onde eu quero viver minha eternidade. E o que eu posso falar, assim, com propriedade, esse jejum de Daniel, que vai vir agora para o final do ano, é a gente se abster não só de redes sociais, mas de coisas e pessoas. Porque muita gente está muito preocupada com as festas de final de ano, mas a gente tem que ficar muito mais preocupada em receber o Espírito Santo, porque a gente não sabe o que está por vir. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas se você tiver o Espírito Santo, você não vai nem querer saber o que está por vir, porque você não vai se preocupar. Ele sofreu, gemeu. Ninguém sentiu a dor que ele sentiu. Como um ser tão grande e perfeito foi capaz de se entregar por seres tão falhos e pequenos? Carregou o nosso pecado para a morte, para o túmulo. Tudo para estender suas mãos feridas e nos oferecer o cálice da salvação que conquistou no Calvário. Quem rejeita este cálice, despreza o seu sacrifício, não entende a grandeza do que ele significa. Quem estende a mão e aceita este cálice, está reconhecendo o Senhor Jesus como o primeiro em sua vida, o Senhor que salvou a sua alma. Neste domingo, 13 de dezembro, na Santa Ceia, participaremos do Cálice da Salvação, às 7, às 9h30 e 18h, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Um dos fundamentos
um dos segredos, dos mistérios da fé mais importantes, eu diria, é a fé com inteligência. Você usar a fé com a inteligência. Quando você usa a fé com a inteligência, você dirige a sua vontade, o seu eu. Porque quando você usa a fé sem a inteligência, você se torna uma pessoa, simplesmente uma pessoa religiosa, uma pessoa emotiva. E aí você sabe, você entende. Você usa a fé com a emoção, com o sentimento, com o coração, você vai tomar atitudes emotivas. Mas a fé com inteligência, você pauta, você fundamenta, você alicerça os seus pensamentos, as suas atitudes. Você alicerça as suas escolhas em cima da palavra que saiu da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Então, a fé inteligente leva você a uma vida inteligente, uma vida de qualidade, não uma vida religiosa, uma vida pautada nas doutrinas, nos mandamentos humanos. Não adianta. Você tem que usar a fé com a sua inteligência. Veja só o princípio da fé inteligente. Olha só, presta atenção, hein? Presta bastante atenção. Você crê em Deus? Você está respondendo ou crê ou não crê. Se você não crê, então esquece o que eu falei. Mas se você crê que Deus existe, então você há de convir o seguinte: ó Deus, se o Senhor existe, não é possível, não tem sentido eu crer num Deus tão grande e viver uma vida tão insignificante. Não é verdade? Então, essa é a fé inteligente, porque você cobra de Deus as suas promessas. Você se torna arrojado, corajoso, para falar aquilo que você sente, que está na sua alma e que você jamais falou. Então, você fala com Deus a verdade que você crê, que você acredita. E Deus, obviamente, ele responde a você. Outra coisa que fundamenta a nossa fé inteligente é o seguinte: Jesus falou o seguinte: quem beber da água que eu lhe der, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Nunca terá sede. Mas a água que satisfaz a nossa sede por toda a vida e a eternidade, não é a água física, H2O, mas é a água espiritual, é o Espírito Santo. Porque ele diz assim: porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água. Você não só saciará a sua sede, mas você vai jorrar essa água para as pessoas que estão sedentas. Aí é que está a diferença. A água que eu lhe der é o Espírito Santo. Se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A vida eterna. Deus não nos criou para vivermos 90, 100 anos. Deus não nos criou para viver uma vida limitada. Ele nos criou para vivermos uma vida ilimitada. Os cientistas já chegaram a essa conclusão. Já chegaram à conclusão que o homem não nasceu para viver apenas 100, 120 anos. Ele nasceu para viver toda a eternidade. Porém, houve uma interrupção nesses planos de Deus por causa do pecado. Então, por causa do pecado, veio a morte. O pecado trouxe a morte. O pecado trouxe a dúvida. O pecado trouxe a insegurança. O pecado trouxe duas escolhas.
Ou você tem que fazer uma escolha, duas opções, melhor dizendo. O pecado trouxe duas opções, ou bem ou mal, você que decide. Então, amiga e amigo, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o Espírito da eternidade. É o Espírito da vida eterna. E você jorra essa eternidade para tantos quantos têm sede de água viva. Então, eu queria que você soubesse que nesta sexta-feira nós começamos o jejum de Daniel. Jejum de informações. Jejum de informações seculares. Quando você se esvazia de informações fúteis, inúteis, que só trazem dúvida, e se enche de informações que só trazem fé, certeza, segurança, esperança, que é a palavra de Deus. Então você deixa uma coisa e se apega a outra durante 21 dias. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. A partir dessa sexta-feira, qualquer igreja universal do Reino de Deus, você pode participar desse jejum de Daniel. Você não precisa vir todo dia na igreja, mas onde quer que você estiver, você pode estar em jejum de Daniel, até na prisão. Você está aprisionado, está detido, você pode fazer o jejum de Daniel aí. Você pode fazer o jejum de Daniel aí no hospital, numa clínica, em casa. Se você está correndo risco de Covid-19, então você pode fazer o jejum aí na sua casa. Enfim, todos podem participar, porque é uma atitude pessoal, uma escolha pessoal. Você se abster das informações seculares e buscar apenas as informações celestiais, que são a água da vida. Vamos assistir então esse casal, que é magnífico também o testemunho, uma ação poderosa do Espírito Santo na vida dele. Vamos assistir. Meu nome é Priscila Ribeiro Cardoso Santana e fui criada pelos meus pais com uma educação bem rígida, né? Uma educação que com princípios. Eu sempre quis construir família, eu via meu pai e minha mãe lutando, construindo tudo, né? Cuidando dos filhos. E com o surgimento de amizades, né? Pessoas erradas que apareceram no nosso caminho. E foi aonde eu cheguei, né? A conhecer drogas. Usei cigarro, maconha, cocaína. E cheguei a usar, assim, por várias vezes, né? E chegar em casa e eu sabia que meus pais estavam lá me esperando, preocupada comigo. Eu engravidei aos 16 anos. Eu não tinha terminado os meus estudos ainda, né? Eu não tinha uma profissão, eu não tinha perspectiva de vida nenhuma. Ficou tudo mais longe e mais difícil. O tempo passou e eu reencontrei o meu marido, o André. Eu já conhecia as drogas. Eu já conhecia a cocaína, já conhecia a maconha. E eu percebi que ele estava usando droga. E daí nisso, para mim se aproximar dele, eu fui usar também, junto. Porque eu falei, ele vai estar junto comigo, então vamos fazer junto, né? Daí ele não vai mais me deixar. Eu achava que esse era o caminho, porque eu tinha uma pessoa agora, né? Que era o que eu procurava, um amor. Então eu tinha uma pessoa, mas uma pessoa que a gente estava andando no caminho errado. Fomos usar drogas junto, fomos fazer tudo de errado junto. Eu engravidei da minha filha, da Larissa, e daí foi difícil, porque ele não aceitava, ele ainda não tinha consciência de que era ser pai. Ele usava todo o dinheiro que ele trabalhava, ele já nem trabalhava, nem ganhava, nem tinha trabalho fixo, era só bico que ele fazia. E o que ele tinha, ele gastava em droga. Ele dormia vários dias fora de casa. Quantas vezes cheguei só com a bermuda no corpo, deixava roupa, sapato, o que eu tinha no corpo eu deixava nas drogas. Aí a gente chegava e era briga em cima de briga, sem base nenhuma, gente. Agressões verbais, agressões de todas as formas. E às vezes eu usava droga sozinha, porque ele não estava em casa. E foi assim, por muitos anos, a gente vivendo nessa vida de muita briga, agressão,
Aí chegamos ao fundo do poço, porque ele foi preso. Aí eu ficava numa situação tão difícil, porque lá dentro você não tem base de nada. Não procurava melhorar de vida, me enturmei com a facção lá dentro, comecei a usar droga, começou a droga a vir pra mim lá da rua também, porque eu tinha uns contatos na rua. E eu nem pensava nela, não pensava na família, eu pensava só em mim no momento. Eu tinha que satisfazer a minha droga. Ele ficou 2 anos preso. E eu com filho pequeno, passamos necessidade, muita necessidade, muita. Eu vivia de favor do que meu sogro me ajudava muito, porque eu fui morar no fundo da casa dele de favor. Eu fiquei 2 anos, saí, tentei no começo mudar de vida, lutamos eu com ela, tentamos, e era bico, porque também a gente sai, condicional, fica difícil, ninguém quer dar emprego para um ex-presidiário. E daí a gente viu que não tinha condições mais de cuidar da filha. Minha filha chegou, eu coloquei fronha já para ela no lugar de fralda. Miséria, humilhação. Nada dava certo, voltei novamente a usar as drogas, voltei a abandonar ela novamente. Nós temos uma tia que lutava pela gente, desde quando a gente começou a ficar junto. E essa tia, ela lutava, fazia propósitos, né? Ela queria a gente de volta, queria a gente na igreja. Aí, né, eu e minha esposa pensamos um dia, a gente ia se separar de segunda vez, não dava mais, mas como a gente se gostava, a gente lutava um pelo outro, resolvemos aceitar o convite da minha tia. Nós chegamos na Universal, próxima à Fogueira Santa, né? E a gente ouvia falar daquele altar, e que lá vinha a resposta, que de lá vinha tudo que a gente precisava para a vida. E eu falava, meu Deus, mas como que eu vou pro altar nessa miséria, né? Não tendo nem dinheiro para comprar o mínimo, não tem o que eu fazer. Só que a gente tinha ganho uma casa do governo na época, foi a nossa primeira bênção, assim, quando a gente chegou na igreja, porque a gente queria sair do fundo da casa do pai dele, queria ter a nossa independência, né, nossa conquista, e a gente achava que era tudo. Só que assim, eu tanto sofria na droga, tanto passar a situação difícil na droga, eu falei pra minha esposa, eu queria mudar, eu queria uma vida nova. Eu queria, sabe, dar um futuro para meus filhos. Eu falei, não, se esse Deus que é apresentado para mim faz isso na vida das pessoas, vai fazer na minha. Logo veio uma fogueira santa. Falei para minha esposa, a gente volta para meus pais, no fundo, em 2 cômodos, mas Deus vai mudar a nossa vida. Eu já via ali a mudança. Eu já tinha coragem. Eu falei, não, eu tive muita coragem para assaltar, eu tive muita coragem para roubar. Eu fiz muita loucura, que até Deus duvidava o que eu fazia para possuir a droga. Aí a gente pegou e foi. Tive numa reunião no domingo. A gente ainda estava nessa casa, já tinha pegado o carro, já ia se mudar, já tinha que estar largando da casa. Eu tremia, eu chorava, eu peguei na mão da minha esposa e fomos nós 2 juntos para o altar. E o primeiro pedido foi pelo Espírito Santo, pela transformação interior. Eu saí dali tranquilo. No outro dia eu mudei. Tive que passar uma outra situação pro meu pai, que eu estava voltando para trás, mas que Deus ia honrar a gente. Não foi o dinheiro, foi a nossa vida. Porque dali em diante a gente colocou a nossa vida no altar. E a gente falou para Deus que a gente não queria mais viver aquela vida. Que a gente queria uma vida nova, que a gente queria tudo transformado para glorificar o nome dele. Eu peguei o Espírito e fui de cabeça pro estudo. Meu caráter, eu era um cara muito mentiroso. Era um cara delinquente mesmo, sem caráter de nada. Deus me deu um caráter, Deus me deu dignidade. Eu fui para dentro do envelope, dormi no chão. Eu dei tudo que eu podia, eu jejuava na madrugada, tudo que fazia, tudo que o pastor pregava no altar, eu entrei dentro do envelope, fui batizado com o Espírito Santo, já vivi um novo homem. Acabou aquela frustração de vida. Eu recebi o Espírito Santo, né, que foi a minha maior riqueza. Hoje eu tenho um interior que eu consigo entender tanta coisa que eu não entenderia sem o Espírito Santo, nunca. Porque a gente tem maturidade, a gente tem sabedoria. Eu já estava completa, mas eu tinha que continuar no altar. Ali é a base que a gente tem, é dali que vem o nosso sustento, a nossa força, a nossa sabedoria, tudo que a gente vai fazer. E nunca mais a gente saiu do altar. Foram vários sacrifícios, já foi salário, já foi assim, a reserva do banco, já foi moto, carro. E eu nunca tive medo, nunca me fez falta.
o meu sonho de criança foi realizado, de ver uma família como a minha mãe tinha, né, de cuidar dos filhos, de ter o pai, a mãe do lado e ter uma casa, um café da manhã, uma mesa arrumada. Hoje eu tenho orgulho do que o Espírito Santo fez na minha vida. Hoje eu tenho caráter, hoje eu tenho dignidade. Hoje eu faço tudo para minha família. Hoje eu tenho condição financeira, condição espiritual de tocar a minha família. É uma felicidade que nada se compra. Eu não posso chegar na loja e comprar minha alegria, minha paz, o meu casamento feliz, o marido de Deus. Não tem como eu chegar na loja e comprar isso, né? Os meus filhos abençoados em todas as áreas. O Aldar me deu vida. Eu que era um presidiário desacreditado, muitos anos no vício da cocaína, perdi muito, perdi tudo que tinha. Perdi moto também, perdi dinheiro, perdi bens nas drogas. Hoje minha vida mudou totalmente, transformado. Hoje eu posso falar que minha vida mudou. Hoje a gente tem 2 empresas maravilhosas. Hoje a gente tem bens, a gente tem um belo apartamento, a gente está construindo a casa dos sonhos, né? Hoje a minha esposa hoje é formada, pós-graduada, trabalha na área que ela sempre desejou. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz, eu sou realizado. E o mais importante, a gente tem o Espírito Santo, né? É o que dá tranquilidade, acordo tranquilo, vou deitar tranquilo, paz. Então, meu maior presente é esse, o Espírito Santo. O que essas pessoas têm em comum? De onde vem esse brilho nos olhos? Este é o semblante de quem encontrou um grande tesouro, de um valor incalculável, que mudou completamente as suas vidas. Todas receberam o Espírito Santo. Nem o dia que meu filho nasceu foi tão importante para mim como foi o batismo com o Espírito Santo. Hoje em dia, eu posso dizer que eu tenho vida. Eu prefiro dormir no chão cheia do Espírito Santo do que continuar com a casa bonita, com carros, com tudo e não ter a tua presença. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Jejum de Daniel, de 11 a 31 de dezembro, para aqueles que não aceitam terminar este ano sem o Espírito Santo. Sempre tive um sonho de me casar e ser muito feliz. Eu procurava demonstrar para ela que eu era uma pessoa correta, mas eu desde adolescente eu já era viciado em pornografia. A minha esposa, ela conhecia a ponta do iceberg. Para mim foi o fundo do poço, eu ouvi a voz do meu marido para uma outra mulher. Ela estava disposta a se separar de mim. Eu liguei para ele, a gente já fazia 2 dias que estava sem conversar, pedi para ele me levar para a igreja. Falei, não, eu te levo. Nós percebemos o que nós precisávamos. Ela entendeu a situação dela e eu entendi a minha situação. Hoje a gente conversa, o meu marido é atencioso. É uma lua de mel. Nós estamos vivendo o início de casamento. Aquele amor que eu buscava no meu marido, esse amor é bom, mas bom mesmo é ter o Espírito Santo morando dentro da gente. Fogueira Santa, no Templo de Salomão. Procure uma Igreja Universal do Reino de Deus e saiba como participar. Meu nome é Franciele, eu tenho 33 anos e eu me afastei do caminho da fé. Eu guardei mágoa no meu coração e isso foi me esfriando a cada dia mais, até que eu me afastei de vez da igreja. Fiz várias tentativas de voltar, mas eu não conseguia porque já não tinha mais força. E aí eu me entreguei de vez. Aí eu fui para o mundo totalmente. Eu comecei a beber, eu comecei a me envolver com mulheres, comecei a frequentar festas à noite, virava a noite bebendo. E nesses envolvimentos com mulheres, foi onde eu comecei na automutilação, porque
Eu sofri várias decepções e o meu fundo de poço mesmo foi... Eu cheguei num ponto que eu não conseguia nem falar o nome de Deus mais. É como se Deus nem existisse. Na verdade, eu cheguei a duvidar da existência de Deus. Eu cheguei nesse ponto de possessão. Realmente, eu estava totalmente perdida mesmo. Para mim, se Deus não tivesse me resgatado, não teria chance para mim. Eu tentei o suicídio várias vezes. Eu falei que eu bebia e junto com a bebida, eu fazia uso de remédio antidepressivo. Muitas das vezes eu tomava o remédio de dia e bebia à noite. Então, quer dizer, a mistura das duas substâncias fazia um estrago enorme. Eu não tomava um comprimido, como muitas pessoas fazem, para dormir, para relaxar. Não, eu tomava de 4 comprimidos para cima. O meu mínimo era 4 comprimidos. E teve uma vez que eu tomei 28 comprimidos num dia só. Eu não morri porque realmente Deus não deixou. Nesse dia foi onde eu me queimei. Eu esquentei uma vara de ferro no fogo, na chama de uma vela, fiz mais de 10 queimaduras no meu braço. O meu corpo é todo marcado de cortes, porque na verdade quando eu fazia isso eu não estava sã, porque eu não sentia dor. Eu me cortava, eu me navalhava com gilete e eu não sentia dor nenhuma. O máximo que eu sentia era um leve ardor, mas junto com aquilo eu sentia um prazer quando eu me cortava. Eu sentia um prazer, era como se eu tivesse anestesiada, era como se eu tivesse usado alguma droga. Eu ficava anestesiada. Era uma vida desgraçada. Na verdade, eu não tinha vida. Eu não tinha vida. Porque o meu corpo, depois que eu me cortava, na hora eu não sentia dor. Mas depois era uma dor insuportável. Além das fotos das queimaduras, eu gravei um vídeo. E eu ficava olhando aquele vídeo. E aquilo me dava prazer. Eu passava a mão no meu braço e quando eu sentia as marcas, eu sentia prazer naquilo. Eu sentia orgulho dos meus cortes. E eu nem fazia questão de esconder, como muita gente faz. Tem muita gente que se automutila e usa roupa comprida para poder esconder. Eu não. Eu senti orgulho daquilo. Essa situação, ela começou a mudar. Quando eu voltei para a igreja, na verdade, eu só voltei para a igreja porque a minha última tentativa de suicídio, eu ia cortar meu pulso. E nessa hora, a minha mão não conseguia chegar no meu pulso. Eu fazia força. Fazia força com o braço direito para cortar o pulso esquerdo, mas o meu braço ele não chegava no meu pulso. Não chegava. Por mais força que eu tentava fazer, o meu braço não chegava no meu pulso. E foi onde eu procurei por uma obreira, cheguei até a igreja. Isso foi em agosto desse ano. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu falei, chega, acabou. O meu sofrimento acaba aqui. Eu não aceito mais sofrer. Eu não aguento mais sofrer. Não dá. Chega. Acabou. E a partir dali, daquele dia, eu comecei a ter forças para ir à igreja. Até um dia que eu resolvi me batizar. Eu resolvi me batizar nas águas. E aí eu larguei tudo para trás. Eu terminei aquele relacionamento. Naquele dia, eu terminei aquele relacionamento. Naquele dia, eu parei de beber. Eu parei de xingar. Eu parei de mentir. Eu parei de fazer tudo
que eu fazia de errado. Eu lembro que eu usava roupa masculina. A minha roupa íntima era masculina. E eu queimei tudo. Queimei tudo. Presentes que eu tinha em casa de ex-namoradas. Tudo que me fazia lembrar o passado. Tudo. E aí eu comecei, nesse ponto, eu comecei a querer chegar mais perto de Deus. Ter intimidade com Ele. Porque aí nesse ponto eu já estava liberta. Só que eu ainda sentia que faltava alguma coisa. Aquela angústia, aquela opressão que eu sentia, meu coração apertado, como se tivesse alguém esmagando meu coração com as mãos, aquilo eu já não sentia mais. Porém, faltava alguma coisa. Aquela sensação de como se eu fosse um quebra-cabeças com a principal peça faltando assim bem no centro, sabe? Um belo dia, num desses questionamentos que eu fazia para mim mesma, perguntando que eu poderia me aproximar de Deus, Deus, ele falou comigo. Ele falou assim, exatamente com essas palavras, foi o que veio na minha mente. Faz uma fogueira santa antecipada. E eu me perguntei, mas o que eu vou sacrificar? Porque eu vou sair para vender alguma coisa, o que eu vou fazer? E aí ele falou assim, vende esses 2 objetos, que são 2 objetos que são da profissão que eu queria seguir, que eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de ser confeiteira e com muito custo, muito sacrifício, eu consegui comprar 2 objetos. E eu tinha um amor por aqueles 2 objetos, eu tinha um carinho, até porque representavam o meu sonho. Aqueles objetos não eram simples objetos. E eu subi no altar e coloquei meu sacrifício no altar. E eu lembro que no envelope, junto com o valor em dinheiro, eu coloquei a foto dos 2 objetos. E atrás da foto eu escrevi assim, exatamente assim, o meu sonho pelos sonhos de Deus. Eu quero o Espírito Santo. E quando eu desci, eu recebi o Espírito Santo. E naquela hora ali, parecia que não tinha mais ninguém ali. Parecia que eu estava sozinha. E foi como se uma brisa leve, sabe, me envolvesse. Tipo aquela brisa da manhã, assim, aquele ar fresco. Uma brisa suave me envolveu. E eu senti uma paz, uma alegria, eu comecei a rir e chorar ao mesmo tempo. Eu não entendi nada que estava acontecendo. Até eu entender que foi maravilhoso. Eu nunca tinha sentido aquilo. Nunca tinha sentido essa felicidade, essa alegria. E quando eu saí dali, eu já não era mais a mesma pessoa. Eu percebi que dentro de mim estava tudo mudado. Eu nem estava me reconhecendo mais, porque o meu jeito de falar mudou. O meu jeito de agir mudou, até os meus pensamentos mudaram. Porque hoje eu sou feliz. Eu tenho o próprio Deus dentro de mim. O que eu posso querer mais? Não tem mais nada que eu possa querer. Eu tenho Deus. Imagina, eu tão pequena, tão insignificante, sabe? Cheguei na igreja com o meu corpo todo cortado, todo machucado, cheio, fazendo um monte de coisa errada. E Deus, ele teve misericórdia de mim, ele entrou em mim. O que mais eu posso querer? Eu não posso querer mais nada. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. E o que eu quiser conquistar, eu vou conquistar. Porque eu tenho Deus. Eu faço um desafio para você que está vivendo a mesma vida que eu vivi. Para você que agora está se cortando, está com o seu corpo todo marcado, todo machucado. Você que agora está se afundando na bebida para esquecer a tristeza. E você está frustrado ou frustrada porque as suas tentativas não estão resolvendo, não estão trazendo resultado. Eu digo para você, faça o mesmo que eu fiz. Procure
uma igreja universal. Se lance no altar. Entregue a sua vida completamente no altar. Faça igual a mim. Troque os seus sonhos pelos sonhos de Deus. Porque o mesmo Espírito Santo que mudou a minha vida também vai mudar a sua. Ele sofreu, gemeu. Ninguém sentiu a dor que ele sentiu. Como um ser tão grande e perfeito foi capaz de se entregar por seres tão falhos e pequenos? Carregou o nosso pecado para a morte, para o túmulo. Tudo para estender suas mãos feridas e nos oferecer o cálice da salvação que conquistou no Calvário. Quem rejeita este cálice, despreza o seu sacrifício, não entende a grandeza do que ele significa. Quem estende a mão e aceita este cálice, está reconhecendo o Senhor Jesus como o primeiro em sua vida, o Senhor que salvou a sua alma. Neste domingo, 13 de dezembro, na Santa Ceia, participaremos do Cálice da Salvação, às 7, às 9h30 e 18h, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. O que Deus fez por nós não tem dinheiro que pague, não tem riqueza que pague, não tem nada que pague, nada que possa compensar. Mas para Deus tem. Para Deus tem. O que Ele mais deseja de você é a sua vida. Ele não é dono da sua vida. Ele não tem sido dono da sua vida. E por isso você sofre. Você está sofrendo porque outro é o dono da sua vida, não Deus. Então, quando você coloca no altar a sua vida, seja em forma de oferta, de entrega, sincera, com força, então ele fica na obrigação de descer sobre você. Aí vem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito de sabedoria. É o Espírito de sabedoria, é o Espírito de conhecimento, é o Espírito de paz, é o Espírito de vida, é o Espírito de força, de poder para mudar a sua situação. Mas ele não pode fazer nada por você enquanto você não se entrega. E ele não pode tomar a sua vida pela força. É você que tem que tomar essa decisão. Ele é o dono de tudo que existe na face da Terra. Ele é o dono de todo o universo. Ele é o Criador, ele é o Pai de todos, de tudo. Mas ele não é, ou não tem sido, o dono da sua vida. E por isso você sofre. Neste domingo, nós teremos a Santa Ceia, o pacto com Deus, o cálice da salvação. Nós estaremos às 7h em ponto com vocês, invocando a Deus para que Ele venha sobre você, para que você então se entregue, se derrame na vida, nas mãos dele. Faça isso, minha amiga. Agora nós vamos falar com Deus em seu favor. Vamos invocá-lo, buscá-lo, para que Ele venha tocar em você e confirmar a presença dele na sua vida. Vamos falar com Deus. São tantas coisas para te pedir, meu Senhor. Neste momento
quantas lágrimas molhando o travesseiro cobertor. Ah, quanta gente procurando caminho a seguir, peregrinos, forasteiros, sem ter aonde ir. Ah, quanta vida em você, meu amigo, pra quem sofre num leito de dor. Ah, quanto amor em você, meu amigo,